Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Tito e São Timóteo. Timóteo de uma família judaico-pagã, e Tito, vindo do paganismo, se encontrou, com Cristo, com o cristianismo, por meio do testemunho de São Paulo. Os dois são considerados filhos de São Paulo, porque, embora de uma juventude, de uma vida muito jovem, os dois foram muito corajosos no anúncio e foram seguidores, como que discípulos de São Paulo, e abraçaram a fé em Cristo por causa do seu testemunho. É interessante celebrar São Tito e São Timóteo um dia depois da conversão de São Paulo, até mesmo porque a missão deles está ligada à vocação de Paulo, que se deu por meio de uma conversão muito, muito profunda, nós vimos ontem dentro da nossa liturgia. Mas hoje nós tiramos a liturgia da segunda carta, do início da segunda carta de São Paulo a Timóteo, e vimos o modo como São Paulo fala da fé de Timóteo, baseado na fé da sua avó Lóide e da sua mãe, Eunice. Ele também tem uma fé exemplar. Isso é muito bonito, porque nós podemos perceber que o princípio da vocação muitas vezes se dá dentro de uma família, com os exemplos que nós seguimos, que nós obtemos dos nossos pais, dos nossos familiares, das pessoas que estão próximas. Nessa liturgia de São Tito, e São Timóteo, que hoje nos é apresentado pela Igreja, nós podemos falar de uma liturgia vocacional, aproveitando também esse ano vocacional que nos é proposto à Igreja no Brasil. Somos convidados a falar um pouquinho sobre vocação e aprofundar esse sentido da vocação. A vocação está ligada muitas vezes a algumas virtudes que nós podemos colher da vida de São Timóteo com muita clareza. Embora muito jovem, foi corajoso, pois Deus não deu a ele um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Essas são as virtudes que na juventude de hoje nós precisamos encontrar, para que o chamado de Deus, a vocação que o Senhor tem para esses jovens, seja de fato eficaz em suas vidas. Deus não deu aos jovens um espírito de timidez. Deus deu aos jovens um espírito de fortaleza. E é interessante porque a fortaleza é um dom de Deus, é uma virtude, é a virtude da coragem que nos dá, de fato, a capacidade de passar pelas provações, de enfrentar os desafios e de dar a Deus uma resposta positiva, uma resposta de amor. Talvez o mundo hoje padece da falta de pastores, porque muitas vezes não encontramos na juventude essa fortaleza que tanto a Igreja necessita. Hoje no Evangelho, o Senhor Jesus faz uma convocação para os apóstolos. Pedi ao Senhor da messe que mande operários para a messe. A messe é grande, poucos são os operários. É uma realidade que nós encontramos nas páginas do Evangelho, mas também é uma realidade que nós encontramos no nosso mundo hoje. Há tanto trabalho para ser desempenhado, ser desenvolvido, e aí nós falamos das diversas vocações, mas hoje, de um modo especial, eu falo da vocação sacerdotal. O quanto é importante termos sacerdote suficiente para que o mundo não padeça uma fome de Deus. É por meio do sacerdote que nós temos a Eucaristia. E todos nós, com certeza, queremos nossas igrejas, nossas paróquias com um sacerdote. Mas será que na nossa família nós temos proporcionado aos jovens de hoje, às crianças, aos jovens de hoje, a possibilidade de uma escolha livre pela vocação sacerdotal?
Ou será que muitas vezes a juventude já não tem se encontrado com o sacerdócio? Porque, na verdade, não é a falta de uma vocação, né? Porque Deus suscita no coração da juventude uma vocação. Não é a falta da vocação, mas muitas vezes a falta da possibilidade de responder a essa vocação. Então, o chamado de Deus, que Deus realiza para o mundo, continua a ser feito. Até nós encontramos em outras páginas do Evangelho, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, no sentido de que são poucos aqueles que têm de fato a coragem, como São Timóteo, São Tito, de dar uma resposta positiva de amor a Deus em favor do nosso próximo. E o sacerdócio é exatamente isso. É uma entrega de vida, é uma oferta da própria vida, junto com Cristo na cruz, para fazer com que a palavra de Deus seja anunciada e fazer com que as almas dos homens e mulheres, também do nosso tempo, sejam salvos. Então você, de repente, que é jovem ou conhece algum jovem, será que já ouviu o chamado de Deus? Ou será que já foi sinal, canal do chamado de Deus na vida desses jovens? Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de fazer a pergunta: será que você não tem uma vocação específica para seguir Jesus mais de perto e de fazer da sua vida um reflexo do amor de Cristo, que é sacerdote? Fica para nós essa reflexão, e de um modo especial para pais e mães de família, que falem para os seus filhos que existe uma outra possibilidade, que existem vocações e que elas podem encontrar, talvez ali, a sua felicidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.